de Apocalipse, né? Os desfechos. A gente vê no mundo de hoje as coisas mais se alinhando, cada vez mais, e dá a entender pela Bíblia que nós estamos vivendo o final dos tempos. Hoje, quando vê Estados Unidos e Israel alinhados de maneira que, tirando o pessoal dos palestinos fora, e Estados Unidos se apossando daquelas áreas que antes pertenciam aos palestinos na faixa de Gaza, que tem projeto de construir lá um templo, uma igreja muito grande, os Estados Unidos vai construir, e hoje vê Elon Musk, o governo dos Estados Unidos, o cunhado de Trump, são pessoas que muita gente diz que são as pessoas do Apocalipse, né? Então esse vídeo assim é muito importante. A gente já vê um alinhamento dos personagens, né? Mas já deixa um like e compartilha esse vídeo. Compartilha, deixa o like, ajude nós, nos apoie. E vamos pro vídeo, ver eles conversando sobre isso. O presidente Trump é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. Temos uma estratégia comum e nem sempre podemos compartilhar os detalhes dessa estratégia, incluindo quando os portões do inferno serão abertos. Secretário Rubio. Meu querido amigo Marco. É ótimo recebê-lo em Jerusalém com sua delegação. É ótimo recebê-lo em Jerusalém como secretário de Estado dos Estados Unidos. Tenho que dizer que esta visita ocorre na esteira de uma visita histórica a Washington. Eu disse e vou repetir novamente. Porque é tão verdade. O presidente Trump é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. E a visita a Washington refletiu isso em todos os sentidos. E sua visita aqui reflete isso de todas as maneiras. Ao longo de sua carreira política, você foi um grande apoiador de Israel e um grande campeão de Israel, aliança. Não tenho dúvidas de que seu apoio inabalável continuará durante seu mandato como secretário de Estado. E também não tenho dúvidas de que você será uma voz para Israel no futuro, uma voz de clareza e coragem no palco mundial, pelos valores que nós em Israel, você e a América prezam. Os valores de liberdade para todos aqueles que valorizam a liberdade, você já está fazendo isso. E quero lhe dizer que isso é ouvido alto e claro aqui. E em todos os outros lugares, hoje o secretário Rubio e eu tivemos uma discussão muito produtiva com nossas equipes sobre uma série de questões. Nenhuma delas é mais importante do que o Irã. Israel e América são duas coisas diferentes. A América está lado a lado no combate à ameaça do Irã. Concordamos que os ayatolás não devem ter armas nucleares e também concordamos que a agressão do Irã na região deve ser contida. Nos últimos 16 meses, Israel deu um golpe poderoso no eixo do terror do Irã. Sob a forte liderança do presidente Trump e com seu apoio inabalável, não tenho dúvidas de que podemos e vamos terminar o trabalho. Também falamos muito sobre Gaza. Agradeci ao secretário Rubio pela assistência do presidente Trump em nos ajudar a garantir a libertação de mais 3 reféns ontem. Estes são reféns que o Hamas se recusou a apoiar apenas alguns dias antes, a liberar apenas alguns dias antes. E também agradeci a ele pelo apoio inequívoco da América. A política de Israel em Gaza, ao avançar, quero assegurar a todos que estão nos ouvindo agora, o presidente Trump e eu estamos trabalhando em plena cooperação e coordenação entre nós. Temos uma estratégia comum e nem sempre podemos compartilhar os detalhes dessa estratégia, incluindo quando os portões do inferno serão abertos, como certamente serão se todos os nossos reféns não forem libertados até o último deles. Israel está determinado a alcançar todos os objetivos de guerra que estabelecemos após o ataque de 7 de outubro, o pior ataque aos judeus desde o Holocausto. Eliminaremos a capacidade militar do Hamas e seu governo político em Gaza. Traremos todos os nossos reféns para casa e garantiremos que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel. O apoio inequívoco dos Estados Unidos em Gaza nos ajudará a alcançar esses objetivos mais rapidamente e nos colocará em um caminho para um futuro diferente. O secretário Rubio e eu discutimos a visão ousada do presidente Trump para Gaza, para o futuro de Gaza. Como podemos trabalhar juntos para garantir que esse futuro se torne realidade? Eu vejo pouca gente falando é o seguinte: quando você chega no capítulo 16 do Apocalipse, acho que é capítulo 16, versículo 17, se eu não estou enganado, posso estar confundindo os números, você vai ver que você tem ali a trindade satânica, né, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. São 3 figuras, às vezes a besta e o anticristo se confundem, né? Mas são 3 meio que
replicando Pai, Filho e Espírito Santo. Discutimos a situação na Síria após o colapso do regime de Assad, devido ao enfraquecimento do eixo do terror do Irã por Israel, o enfraquecimento do Hezbollah e a retirada de Nasrallah. Por mais de uma década, antes de 7 de outubro, Israel agiu para impedir que o Irã desenvolvesse novas frentes de terror contra nós na Síria, em frente às colinas de Golã e mais profundamente na Síria. Fizemos muitos ataques aéreos para impedir isso e conseguimos. Agora, se qualquer outra força se Israel permitir que outras forças hostis usem a Síria como base de operações contra nós, estão gravemente enganados. Israel agirá para prevenir qualquer ameaça de surgir perto de nossa fronteira, no sudoeste da Síria. O secretário e eu discutimos o Líbano também. Israel está comprometido com os entendimentos de cessar-fogo de novembro. Esperamos que o governo do Líbano esteja comprometido com seu cumprimento. As cenas que vimos neste fim de semana em Beirute, de forças da Unifil sendo atacadas pelo Hezbollah, isso não foi encorajador. Assim, 2 resoluções da ONU, às quais todos se referem, 1559, 1701, elas devem ser totalmente implementadas. O Hezbollah deve ser desarmado e Israel preferiria que o exército libanês fizesse esse trabalho, mas ninguém deve duvidar de que Israel fará o que for necessário para impor os entendimentos do cessar-fogo e defender nossa segurança. O secretário e eu também discutimos como muitas instituições internacionais foram sequestradas e transformadas. Se passando por um Cristo falso, muito semelhante ao próprio Cristo. A gente não pode imaginar o anticristo um cara com chifre na cabeça. Se ele é um falso Cristo, ele tem que parecer com Cristo. Ele tem que ser do bem, legal, gente fina, paz e amor. Estou aqui para fazer o bem. Favor da família, da tradição, né, dos valores cristãos. Então, essa plataforma do anticristo vai surgir como um movimento cristão que vai se levantar contra tudo que é contra a igreja, que é o sistema babilônico da mulher escarlate. Então, as pessoas hoje falam sobre o anticristo vai instaurar a nova ordem mundial. É ao contrário. O anticristo vai se levantar contra a ideia de nova ordem mundial e vai dizer falsamente que vai estabelecer um novo mundo com valores cristãos. Esse que é o pulo do gato para mim. Então, em vez de eu ficar procurando quem é contra o cristianismo, eu estou olhando quem é a favor, no grande cenário global. Em fóruns anti-americanos e anti-israelenses, vemos isso na ONU, a Assembleia Geral, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde o anti-americanismo é desenfreado. E mais resoluções são aprovadas sobre Israel do que sobre o resto do mundo combinado. E vemos isso especialmente na guerra jurídica que está sendo travada contra a América e Israel, no TPI, no CIJ e em outros lugares. O TPI caluniou Israel de forma ultrajante e emitiu mandados de prisão baseados em mentiras absolutas. Assim como a América, Israel não está sujeito à jurisdição do TPI e não aceita a autoridade do tribunal. Israel elogia o presidente Trump e sua administração por restabelecer sua ordem executiva contra o TPI e por agir rapidamente para sancionar os funcionários do TPI. O secretário e eu discutimos trabalhar juntos para formular uma estratégia comum para lidar com a ameaça de guerra jurídica e neutralizar essa ameaça de uma vez por todas. Então, esses são alguns dos assuntos que discutimos hoje. Acredite ou não, havia muitos mais. Podemos dizer que o Oriente Médio hoje tem muitas oportunidades, muitos desafios e achamos que podemos aproveitar a oportunidade e também enfrentar os desafios. E não tenho dúvidas de que, trabalhando juntos, América e Israel superarão os desafios e aproveitarão as oportunidades. Tenho que dizer que estou absolutamente confiante nisso. Sob a liderança do presidente Trump, trabalhando junto com você, secretário Rubio, os melhores dias da nossa aliança ainda estão por vir. Bem-vindo a Jerusalém. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Obrigado, senhor. Primeiro-ministro, é uma honra estar de volta aqui. Já estive aqui muitas vezes antes, como americano, visitando como senador, pela primeira vez como secretário de Estado. É uma honra estar aqui. É uma honra servir para o presidente Donald Trump, que, como você afirmou corretamente, senhor primeiro-ministro, é um amigo tremendo de Israel. Não houve aliado mais forte para Israel na Casa Branca do que o presidente Trump. Ele também é um homem que fala claramente e sem ambiguidades, e deixa claras suas opiniões sobre os assuntos. A primeira coisa que ele deixou claro e como você apontou, os reféns precisam voltar para casa, precisam ser libertados, e você trabalha em estreita coordenação com ele. Ele está trabalhando em estreita coordenação,
mas com o primeiro-ministro e seu governo para garantir que isso aconteça. Isso deve acontecer, não é opcional, e eu acrescentaria que esse é um objetivo que compartilhamos em comum e é algo em que trabalhamos muito de perto juntos. O presidente também tem sido muito ousado sobre sua visão do que o futuro de Gaza deve ser. Não as mesmas ideias cansadas do passado, mas algo que é ousado e algo que, francamente, exigiu coragem e visão para delinear. E isso pode ter chocado e surpreendido muitos, mas o que não pode continuar é o mesmo ciclo onde repetimos repetidamente e acabamos exatamente no mesmo lugar. Relacionado, o presidente foi claro, o Hamas não pode continuar como uma força militar ou governamental. E, francamente, enquanto permanecer como uma força que pode governar, ou como uma força que pode administrar, ou como uma força que pode ameaçar pelo uso da violência, a paz se torna impossível, eles devem ser eliminados. Isso deve ser erradicado. Sobre as questões mais amplas que discutimos também estão as questões na Síria. E enquanto a queda de Assad é certamente promissora e importante, se a Síria, substituindo uma força desestabilizadora por outra, não é um desenvolvimento positivo, e isso é algo que observaremos com muito cuidado enquanto buscamos elaborar nossa própria estratégia em relação a como abordar os eventos na Síria. No caso do Líbano, nossos objetivos estão alinhados no mesmo sentido. Um Estado libanês forte que possa enfrentar e desarmar o Hezbollah. Tema comum em todos esses desafios é o Irã. É a maior fonte de instabilidade na região, por trás de cada grupo terrorista, por trás de cada ato de violência, por trás de cada atividade desestabilizadora, por trás de tudo que ameaça a paz e a estabilidade para os milhões de pessoas que chamam esta região de lar, está o Irã. Por Irã, quero dizer seu regime, um regime que, a propósito, não tem o apoio de seu povo. O povo do Irã é vítima desse regime e por isso eu acho importante destacar isso constantemente. Quer falemos sobre o Hamas, ou falemos sobre o Hezbollah, ou falemos sobre a violência na Cisjordânia, ou falemos sobre a desestabilização na Síria, ou falemos sobre qualquer um desses assuntos, as milícias no Iraque, todas têm por trás delas um tema comum, o Irã, e isso deve ser abordado. E nunca pode haver um Irã nuclear que poderia então se considerar imune. A pressão e a ação, isso nunca pode acontecer. O presidente também foi claro sobre isso, e assim eu encerro onde comecei, reiterando nosso forte apoio aos nossos aliados e parceiros muito próximos aqui em Israel, ao povo deste grande país, por quem temos imenso amor e respeito, por tudo que vocês estão enfrentando, enfrentaram e continuam a enfrentar. É uma história extraordinária de bravura. Uma nação fundada nas cinzas e no rescaldo de um crime horrível contra a humanidade, que, desde sua criação, desde o dia de seu nascimento, enfrentou ameaças de todos os ângulos e cantos, e serviu como exemplo para o mundo de uma sociedade pluralista, uma democracia de livre iniciativa. Se houvesse mais Israéis no Oriente Médio, mais países assim, o mundo seria um lugar mais seguro e melhor. É isso que esperamos para a região e para o nosso planeta. Uma nação que sempre buscou a paz, mas que não permitirá ser intimidada ou destruída por seus inimigos. E nesse aspecto, vocês sempre podem contar conosco enquanto eu estiver nesta posição e o presidente Trump estiver na Casa Branca. Obrigado.